Será que os pobres em espírito estão relacionados com aqueles que são humildes de vida? A paz do Senhor, eu sou Elias dos Reis, esse é o canal Li e Compreendi. Vamos juntos crescer com a Bíblia? Será que a expressão pobres em espírito está relacionado com aqueles que são humildes de vida? Para trabalhar nesse tema, nós iremos utilizar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 1 ao 3. Veja o que vai dizer o versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, introduz um discurso de Jesus sobre a ética do reino. Jesus aqui está ensinando o povo nas questões morais, espirituais e práticas desse reino. Interessante que esse reino, ele é o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é caracterizado por pessoas que estão qualificadas nesse Sermão do Monte. Esse sermão vai abrir com as falas de Jesus dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Essa felicidade da bem-aventurança, ela não está relacionado a uma felicidade passageira ou a um momento passageiro, mas essa bem-aventurança que se enquadra nesta felicidade, ela está relacionado a um estado de bem-estar. Lembrando bem que os judeus estavam subjugados por Roma e eles estavam esperando o Redentor. Jesus vai dizer: felizes são os pobres em espírito, porque eles têm paz. A sua felicidade os leva à paz. E qual é o significado para nós nos dias de hoje? Se naquele momento, se naquele cenário, Jesus estava atendendo somente as pessoas pobres? Não. Para nós, nos dias atuais, ser pobre em espírito é ser humilde de vida. É ter um coração dependente de Deus, aonde o bem-estar habita em nós. Esse bem-estar leva a nossa vida a uma felicidade que nos traz a paz de Cristo. Naquele cenário atual, Jesus também não estava somente indo aos pobres daquela época, as pessoas marginalizadas, mas Jesus estava dizendo que aqueles que eram humildes, ser pobre em espírito é ser humilde e dependente de Deus. É interessante que Jesus vai escrever aqui, escrito pelas falas de Jesus por Mateus, que porque deles é o reino dos céus. Mateus evoca uma pronúncia de vitória divina sobre aqueles que são chamados de pobres em espírito. Ser pobre em espírito naquela época significava pessoas que eram dependentes de Deus. Pessoas que dependiam de Deus para sair daquele cenário onde eles estavam subjugados. Subjugados em pecados, subjugados nas suas práticas, subjugados sem enxergar a revelação de Deus em Cristo. E para nós, o que significa ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito são aquelas pessoas que se enquadram numa categoria que não se reconhecem com um coração autossuficiente. Pessoas que olham para dentro de si e não vê saída a não ser no amor de Deus que habita dentro delas. E aí sim, elas sentem esse bem-estar e a paz de Cristo nas suas vidas. Mas
em última análise, o que significa ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é ser humilde de vida. São pessoas que têm uma essência de paz. São pessoas que têm uma essência aonde sente e olha para dentro de si e consegue materializar em ações essa paz que estão dentro delas mesmas. Por isso, os humildes de vida são aqueles que são pobres em espírito. O texto vai dizer que deles é o reino dos céus. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa reflexão, curte, compartilha, pode comentar que você ajudará bastante o nosso canal a alavancar, a levar a mensagem de Deus a mais pessoas, porque eu creio que será uma bênção para as nossas vidas. Eu voltarei, se for da vontade de Deus.